Irmãos, com a modernidade, né, que nós estamos diante, tem um chamado top test do Facebook. São promovidos lá, né? E volta e meia eu tenho observado esses top tests. Na verdade, esses top tests, ele vem mexer um pouquinho, às vezes, com o nosso ego, né? O nome José, o que significa? Claro, se tiver adjetivos e substantivos favoráveis ao meu ego, eu posto. Se não, eu ignoro. Não é assim que funciona? Percebe que, né, você vê lá um comentário do Facebook, naqueles tops, naqueles joguinhos que ele apresenta ali. Se tem uma coisa que você discorda, que está falando da tua personalidade, você tem o direito de postar ou não. Ego, na sua etimologia, ou seja, na sua essência, né, na raiz da palavra, significa que é uma identificação. Em outras palavras, é a imagem que cada um tem de si próprio. Ou seja, a admiração exagerada de si mesmo, chamado egocêntrico. Eu sempre costumo brincar, e já falei aqui, né? Imagine que se nesses top tests aí, né, o significado do seu nome fosse revelado para ti como aflição. O significado de Claudete é aflição. O significado de Beatriz é angústia. Você postaria? Abra a Bíblia de vocês no livro de 1 Crônicas, no capítulo 4, a partir do verso 10. 1 Crônicas, capítulo 4, a partir do verso 9. Vem depois de Samuel, depois do rei, está ali pertinho. Pode ter certeza que é antes de Apocalipse. Amém? Diz a santa e poderosa palavra do Senhor. Foi Jabes, mais ilustre dos seus irmãos. Sua mãe lhe chamou de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Amém, irmãos? Pai Celeste, Pai de luzes, através, Senhor, do seu Espírito Santo, Pai, clareia, Pai, a nossa mente, clareia o nosso coração, para que nós possamos compreender essa sua palavra, Senhor. Nos leve, Senhor, através da revelação que está aqui sobre essa palavra, Pai,
a buscarmos sempre o seu favor, porque sabemos que devemos esperar de ti todas as coisas, e contamos com esse seu favor, Senhor. Por isso que nós oramos e já te agradecemos no nome sagrado do seu Filho Jesus. Amém. O tema: a oração que Deus atendeu e que sempre atenderá. Hoje é um culto de reverência a esse Deus, como todos os outros que nós fazemos. Mas esse culto nós iremos prestar a Ele se realmente nós sairmos daqui entendendo que nós necessitamos do favor dEle para tudo na nossa vida. Ele quer nos dar as mais ricas bênçãos. Eu não estou falando aqui de triplex, eu não estou falando aqui de carro importado, eu estou falando aqui de uma paz que transcende a nossa compreensão, a compreensão com relação a tudo que nós estamos passando. E para que realmente esse favor dele nos alcance e que nós possamos sair daqui com essa paz que nós encontramos somente nele. Sobre todas as coisas, porque a palavra diz que no mundo teremos aflição. Mas tenham bom ânimo que eu venci o mundo. Ele já nos dá essa lição. E na primeira parte desses versos, que é João capítulo 16, verso 33, ele diz: tenham paz em mim. Se nós sairmos daqui hoje somente com esse favor, irmãos, imagine o que é ter paz nessa vida, sobre todos os aspectos. É a maior bênção que nós já estamos recebendo, glória a Deus. Se sairmos daqui com essa paz, com essa compreensão de que só o Senhor é Deus, é a maior bênção para a nossa vida. Porque o maior milagre que nós podemos encontrar nesse Deus é a nossa verdadeira conversão, é a mudança de direção, sairmos dessa escuridão que está nos levando cada vez mais para uma morte eterna, darmos um giro de 180 graus e caminharmos para a cruz de Jesus, aonde que nos trará vida e vida em abundância. O maior milagre na vida de uma pessoa não é uma cura de uma doença física, uma doença mental, e sim, é a salvação. É a vida eterna. Nós sabemos, conforme eu disse no início, se cair um raio aqui agora, eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando aí dentro do coração de cada um de vocês. Vocês já tiveram a oportunidade de se acertar com esse Deus, colocar as suas faltas, colocar os seus pecados diante desse Deus, e Ele já compreendeu a sua fraqueza. Ele já está atuante nessa sua fraqueza, também como dos seus. Ele sabe da nossa limitação. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe aquilo que nós necessitamos. Se você ainda não se sentiu perdoado, não é? Que eu creio que você já está se sentindo, fale o nome dessa sua falta para esse Deus durante o culto, né? Durante todo esse momento que Ele está aqui, Ele está caminhando pela igreja, Ele já se faz presente. Eu até brinco, se você fazer assim, você vai até sentir o toque dEle, glória a Deus. Ele é manifesto. Amém. Esse livro de Crônicas, no capítulo 4,
ele está discorrendo sobre a genealogia dos descendentes de Judá. Quem são os descendentes de Judá? Davi, José, Jesus e tantos outros, né? Mas vamos falar desses três essa noite: Davi, José e Jesus. E Jabes, que é a personagem da qual nós vamos discorrer essa noite. Interessante que, se você abrir aí agora o seu livro em Crônicas, não precisa abrir, mas eu vou ler alguns trechos de Crônicas, que às vezes faz com que o leitor até tenha desânimo com relação à leitura das Sagradas Escrituras quando está passando por esse livro, por não ter a compreensão do que está por trás. Quando o Espírito Santo está nos apresentando a genealogia de todas as personagens da Bíblia, em especial da família de Judá, da família do Senhor Jesus. O livro de Crônicas, ele começa assim: Adão, 7 Enos, Quenã, Maalael, Jared, Enoque, Matusalém, Lameneque, Noé, Seã, Cã e Jafé. Os filhos de Jafé: Gomer, Manog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer: Askenaz, Rifate e Togarma. Tá. Os filhos de Javã: Elisã, Tarsis, Quitim, Dodanim. Ponto. Capítulo 1, ele vai continuar falando sobre essa genealogia. Capítulo 2. Capítulo 2, ele começa: foram esses os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulão, Dan, José, Benjamim, Naphtali, Gade e Assar. Vamos pular para o capítulo 3. Estes foram os filhos de Davi, que nasceram de Hebrom: o primogênito Amon, de Inoã, a Gisrelita. Aqui ele cita até a mulher que gerou esse filho para Davi. O segundo, Daniel, de Abigail, a Carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Jesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. E assim sucessivamente ele continua falando. E convenhamos, para quem não está interessado em saber de toda a filiação, de quem foi o pai, de quem foi a mãe, de quem foi o filho, por não entender a Sagrada Escritura, pula para outros capítulos, pula para outros livros e assim sucessivamente. No capítulo 4, olha que interessante: os filhos de Judá, já falando sobre a família de Jesus, foram Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Raiás, filho de Sobal, o pai de Jaate, e Jaate de Almai e Laade. Estas são as famílias dos Zoratitas. Eles foram os filhos de Etã, Gisrel, Isma e Dibas. E o nome da irmã deles era Azeleopone. E mais, Penuel, pai de Gedor, e assim vai. Estou lendo o versículo 4. No versículo 8, no versículo 7, e os filhos de Elá, Zerete, Izar e Etinã. Cós foi pai de Anube, de Zoeba e das famílias de Acarel, filho de Arum. Aí ele para e abre aqui uma luz, abre aqui uma personagem da qual nós devemos imitar. Não que os outros não são dignos da nossa imitação, mas ele para de falar exatamente filho de fulano, filho de Beltrano, para falar especificamente de uma personagem. No verso 9, foi Jabes.
mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe lhe pusera o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Percebe que a Bíblia para aqui agora contando a história de uma personagem, diferenciando ele: foi filho de fulano, foi filho de Beltrano, não é? O pai era tal, a mãe era tal. Aí ele diz no verso 10, Jabes invocou o Deus de Israel, esse Deus de favores que nós estamos invocando aqui hoje. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Oxalá, ou seja, tomara que me abençoe e estendas os meus termos. O que significa os meus termos? A minha área de atuação, o meu território. Se essa igreja MVC, ela está chegando até ali no portão, Pai, estenda os meus termos, que eu quero entrar em cada família, em cada casa aí, porque eu sei que o Senhor tem a palavra, e a palavra de vida eterna. E aqui nós propagamos essa palavra de vida eterna. Isso é ampliar meus termos, meus territórios de atuação. Amém? Consequentemente, aqui ele estava pedindo terras. Ele estava pedindo terras, porque naquele momento ter terras era poder. Ele pedia conquistas para esse Deus. Deus me dê a terra de tal, Deus me dê a terra de tal. Jabes invocou o Deus, né? Tomara que me abençoe, estenda os meus termos, que a tua mão seja comigo, e faças que do mal eu não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe pedira. Olha que maravilha! Essa história no meio de uma genealogia que aparentemente, não é, nos dá uma interpretação, às vezes até cansativa, de saber de que fulano é filho de Beltrano, porque aí no 11 ele continua: Quelube, irmão de Sulá, foi pai de Meia, e este foi pai de Estom. Estom foi pai de Bete, Rafa, Passeia e Teína, e que foi pai de Irnás. Esses foram os homens de Reca. Vamos voltar no 9 e 10. Por que Deus, através do seu Espírito Santo, abre essa historinha para nós? Para que realmente nós possamos copiar, literalmente falando, a história de Jabes, a vida de Jabes. Nós devemos ser Jabes para nós, ser Jabes para Deus e ser Jabes para o nosso próximo. Amém? Porque assim nós estaremos sendo Jesus para nós, Jesus para o nosso próximo e Jesus para o próprio Deus. A palavra diz aqui com todas as letras, sem problema de interpretação, e Deus lhe concedeu o que lhe pedira. Olha o que ele pediu. Ele fez 4 pedidos. Abençoe-me, aumente o meu território. 2, que a sua destra, que a sua mão seja comigo. 3, e que do mal eu não seja afligido. 4 pedidos que entraram no ouvido do Senhor. Ele conhecendo aquela pessoa que desde o nascimento só sofreu. Lembra que eu fiz aquela alegoriazinha assim, aquela ilustração com relação aos tops do Facebook, né? As coisas que se identificam com o nosso ego? Voltando na palavra, não que nós não estamos, mas aqui no meu esboço. Irmãos, quando a Bíblia muda de personagem, ela abre essa história com 2 versos apenas, e faz com que cada um de nós possa refletir o que essa pessoa passou
e o que ela se tornou para esse nosso Deus diante do favor desse nosso Deus. Amém? Isso mostra claramente que eu e você podemos ter essa mesma bênção de Jabes a partir dessa noite, para a honra e glória do nosso Deus, porque Ele quer isso para a nossa vida. Amém? Os versos 9 e 10 dão a ênfase aos efeitos de uma pessoa que é o único personagem, Jabes. Só que, para que vocês tenham uma noção, o nome para o judeu era uma coisa muito importante, não é? Ele era um chamado espiritual, porque desde a concepção, assim que a mãe já sabia, chegava para o pai e falava: olha, eu vou dar a luz. Ali eles já começavam a interceder para esse Deus, já começavam a falar com esse Deus, pedindo que nome que eles dariam para essa criança que nasceria. Só para que vocês vejam a importância de um nome para o judeu. O nome, ele tinha uma ligação muito forte, não é? Com a vivência da pessoa e o seu futuro, porque ela iria influenciar, esse nome iria influenciar em todos os outros, os seus descendentes. O nome Abraão, para que vocês tenham noção, significa pai de multidão, ou pai de muitos. O nome Isaac significa ela irá rir, ou seja, o filho da alegria. O nome Israel significa homem que luta com Deus, ou homem que vê Deus. Já o nome de Jabes significa lamento de uma mãe, porque com dores odei a luz. Esse é o significado do nome de Jabes. Com dores odei a luz. Jabes, no literal, significa afligir, ou pesar, angústia, ou ainda aquele que entristece. O nome, ele está totalmente relacionado com a tristeza, dor, pesar, aflição e angústia. Vamos colocar nos dias de hoje. Se realmente os nomes eles dessem tanta importância assim como davam para os judeus naquele momento, entendendo que era, né, uma revelação de Deus, o nome que Ele daria para aquela criança, seja um homem ou seja uma mulher que nasceria daquela gestação. Nos dias de hoje, imagina Jabes na escola. Os bullying que ele enfrentaria. Os coleguinhas, um cutucando o outro, falam: a aflição está chegando. O que gera dor. O fracassado. O recusado pela mãe. Percebe? Se não bastasse essa semana, nós vimos um massacre em uma escola, aonde que as pessoas de lá, aqueles meninos, eu posso dizer assim, assassinos, entronizaram o bullying dentro dele, essa desfeita, não sabemos em que ordem que ela foi feita, mas gerou naquilo que nós vimos que gerou, que foi, né? Essa chacina. Imagina Jabes com seus coleguinhas brincando. Olha o que foi a vida dessa personagem, porque o nome tinha uma estigma, tinha um significado muito forte para o judeu, e é claro que ele deve ter sofrido muitas humilhações. Ele foi avexado, né, conforme se diz, né, muitas vezes, pelos próprios pais, porque a mãe sentiu tanta dor para dar à luz, que na revolta dela, ela falou: filho da dor, para não dizer outro filho, né?
Mas a Bíblia afirma que foi Jabes o mais ilustre e honroso, ou seja, habilidoso do que todos os seus irmãos. Embora ele tenha nascido acunhado, apelidado de filho da angústia, porque esse era o seu nome, Deus o exaltou Jabes como o mais nobre daquela família. Todos os ancestrais queriam se chamar Jabes, queriam ter Jabes no nome, porque Deus atendeu a todos os seus pedidos. Ele viveu todos os seus dias sob o favor do próprio Deus. Amém. Ao olharmos para a vida dessa personagem, observamos como o Senhor é misericordioso e atende a nossas orações. Responde às nossas orações, nos dando o seu favor, sem importar com as circunstâncias. Na oração desse estudo, encontraremos 4 petições urgentes que nos levarão a glorificar o senhorio e a majestade do nosso Deus e Pai, pelo seu favor. Primeira petição: tomara que me abençoes muitíssimo. Jabes, ele conheceu o poder da oração. Ele pediu a bênção de Deus e recebeu. Ele buscou a bênção de Deus e as achou. Ele bateu na porta de Deus e a porta se abriu. Seja qual for o momento que você está passando, coloque as suas petições para esse Deus. A palavra em Filipenses, no capítulo 4, verso 6, diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes seja todas as suas petições, ou seja, todos os seus pedidos conhecidos pelo próprio Deus. Leve a Ele as suas aflições, entrega para Ele as suas aflições, seja de qual ordem for, não importa a circunstância. Veja a vida dessa personagem, veja o momento que ele atravessou e como Deus o exaltou. Assim Ele pode fazer na tua vida. Por isso é que eu disse, quando você entrou aqui, não importa o que você fez ontem, o importante é que você vai ser daqui para frente para esse Deus. Porque a palavra de Deus, ela não só informa, como ela transforma. Basta você deixar que esse Espírito Santo age na tua vida. Pode ter certeza, irmãos, que você que conheceu já a Jesus, se você está pisando aonde não deveria pisar, tocando aquilo que não deveria tocar, olhando aquilo que deveria olhar, falando aquilo que não deveria falar, você tem dentro de você um gemido inexprimível, uma voz que grita: volta para Deus, volta para Deus, volta para Deus. Esse é o Espírito Santo que já reside dentro de você. Ainda que tudo diz não, diz a canção, né? Ainda que tudo diz não, sua voz me encoraja a prosseguir. Glória a Deus. Devemos implorar pelas bênçãos de Deus. Se acerte com esse Deus, irmãos. Se acerte com esse Deus. Falamos aqui e creio que muitos aqui já foram perdoados. Abra a tua boca de uma maneira silenciosa. Fala ali com o teu coração, contemplando a presença desse Deus que já se faz presente. Fala com Ele o nome do teu pecado. Fala com Ele: eu não quero mais isso para a minha vida. Eu não quero mais esse vício para a minha vida. Falando para você, falando para os seus, falando para os que estão em casa, falando para todos da tua parentela.
Eu não quero mais esse vício na minha vida, eu não quero mais esse vício na minha casa, eu não quero mais esse pão de dor na minha família. A oração tem poder, irmãos. Assim como ela está agindo aqui, ela está agindo lá também, uma vez que você está intercedendo por essas pessoas. A palavra tem poder. Diz a palavra que a palavra não volta vazia. Ela encontra um lugar. Deus, Ele vai lhe surpreender com o que Ele pode fazer na sua vida. Se você duvida desse Deus, para agora, para tudo. Para de manter esse pão de dores na tua vida. Invoque agora. Invoque esse Deus de Jabes agora para a tua vida. Que Ele está aqui agora. Invoque. Deus, eu não quero mais esse pão de dores na minha vida. Eu não estou falando isso, Pai, com o meu poder de não querer, mas sim com a tua misericórdia, com o teu poder de realização. Porque tudo o que é impossível para mim é totalmente possível para ti. O Senhor sabe o que eu estou passando. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor é onisciente. O Senhor sabe o que está passando aqui agora na minha mente. O Senhor sabe aonde que eu estou colocando o meu coração, a minha esperança que é totalmente em Ti. É de Deus que vem todas as coisas, irmãos. Filipenses no capítulo 2, verso 13, vai dizer, porque é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Peça para Deus. Peça para Deus. Não há nada de errado em orar a Deus pedindo as mais ricas bênçãos para a tua vida. Não. Ele é um pai, Ele é amoroso, Ele quer te contentar. Ele quer te dar muitíssimas coisas. Às vezes o que está afastando de você fazer uso dessas bênçãos é a sua própria incredulidade. Tem muitas pessoas que oram para Deus duvidando. Inicia uma oração, Senhor, será que Ele vai me atender? Para tudo. Não tenha ânimo doble diante desse Deus. Coloque as suas ansiedades, as suas incompreensões para Ele. Ele é realizador, Ele vai te dar. Eu não tenho dúvida disso. Se interesse pelas coisas de Deus, que certamente Ele irá cada vez mais e mais e mais e mais se interessar pelas suas. Peça agora, irmão, para a sua vida, para a vida dos seus. Peça para o seu trabalho, não é? Secular. Peça para o seu trabalho, ou seja, o seu ministério eclesiástico, para a igreja. Porque uma vez que você conhece Jesus, você sabe quem é Ele, o que Ele fez para a sua vida já. O que esse Deus já fez para cada um de nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele crê não sofra, não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa vida eterna já começou aqui. Nós já estamos encaminhados no reino de Deus. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, que todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Ore para esse Deus. Eu tenho certeza que são orações que estarão alinhadas com a vontade dEle. Ore para esse Deus. Deus, eu quero estar lá falando um dia que nem o pastor está ali agora.
Eu quero trabalhar para o Senhor. Eu quero falar para os lugares o meu testemunho de vida, porque eu fui um dia, mas o Senhor me tirou de lá. Coloque ambição dentro do teu coração de trabalhar para esse Deus, de fazer coisas para esse Deus, de ser um ministro desse Deus, de propagar na segunda-feira aquilo que você escuta no domingo, ainda que você tenha inibição, ainda que você não tenha coragem, esse Deus vai aumentar os teus termos. Peça para a nossa comunidade, que cada vez mais ela seja comprometida com a verdade, não de falar, mas de viver, que o nosso testemunho vivo mude aí as pessoas que estão aí fora. Se você foi o que você foi até agora, não é? Isso é passado. Entenda que Deus pode usar a tua vida através de tudo aquilo que você foi para ajudar muitas outras pessoas que Ele vai colocar no teu caminho. Ousa trabalhar para esse Deus. Ousa ser a igreja verdadeira de Jesus, aonde a planta do teu pé pisar. Se você estiver entrando dentro da tua casa e lá tiver, não é, o pão da dois, na casa da tua filha, na casa do teu filho, na casa dos teus pais, que você leve o pão da vida. Assim como teve fé essa personagem dessa noite, Jabes, tenha fé, meu irmão, tenha fé. A palavra em Hebreus, no capítulo 11, verso 6, diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, em outras palavras, recompensador dos que buscam. Segunda petição: alargues as fronteiras, aumente o meu território. Senhor, eu quero ir para a China, eu quero ir para os confins da terra, ser o seu ministro. Não economize os seus pedidos para Deus, principalmente quando essa oração está palatável, ou seja, está agradável aos seus ouvidos. É uma oração alinhada com a vontade dele. Não dá outra, que nem dizem, né? Não dá outra. Já aconteceu. Ao orar para que seus territórios sejam expandidos, Jabes está pedindo ao Senhor para ajudá-los a ter mais influência junto ao mundo, para praticar o ID. O ID é levar a palavra de Deus para todas as pessoas. O nosso ministério, a visão do nosso ministério: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quantas pessoas que estão nesse mundo aí, irmãos, que um dia conheceu a palavra, mas a palavra não teve, claro que a palavra teve efeito na vida dela, mas ela não se alimentou desta palavra. Ao contrário, né? Os prazeres do mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, ou seja, todas as vontades mundanas, puxou essa pessoa de volta para o mundo. Essas são as ovelhas perdidas da casa de Israel.
Jesus já veio para essas pessoas, elas estão aí hoje desigrejadas. É o maior fenômeno crescente dentro da igreja. É aquele crente que ele acha que ele já conhece o suficiente, ele já sabe tudo da Bíblia, leu 2 páginas, já Deus já falou com ele. Oh, glória! Alargar as fronteiras aqui significa mais gente para que nós possamos cuidar. Amém. Alargar as fronteiras aqui significa mais obrigações a serem realizadas para a casa desse Deus. Alargar as fronteiras aqui significa mais bens para dividir e ser generoso. Tem pessoas, basta a vida, eu estou falando de crente, irmãos, eu estou falando de crente, basta a vida dar um sorrisinho, que já coloca Jesus em segundo lugar, coloca Deus em segundo plano. O que está acontecendo hoje na Europa, o que está acontecendo hoje nos países que um dia veio evangelizar o Brasil, está precisando hoje ser evangelizado, porque os filhos daqueles que vieram aqui, os netos, os bisnetos daqueles que vieram aqui evangelizar, trazer o evangelho para nós, para o nosso Brasil, hoje carece de ouvir quem é Jesus, porque a abastança, ou seja, não é, pelo fato de ter um bom plano de saúde, pelo fato de ter um armário cheio de mantimentos, por ter, estão se alimentando do pão das dores e não estão se dando conta, estão achando que não precisam de Deus para viver. Deus não existe. Deus é o universo, Deus é qualquer coisa que eles chamam, mas não é o Pai que Ele verdadeiramente é, que nós conhecemos. Jesus é um cara bom, Jesus foi um cara bom, mas não é o irmão mais velho dele, que veio para que ele tenha vida e vida em abundância. Ele não compreende mais isso. O diabo, conforme eu falei no culto passado, ele está fazendo devastação nas famílias. Ele quer retirar as famílias de dentro da igreja. Ele quer tomar conta. E é claro, se eu começo a colocar esse Deus em segundo plano e atender a voz do mundo, quem vai reger na minha vida é Satanás, porque eu vou voltar a ser escravo do pecado e não servo do Senhor Jesus. Muitos estão aí fora dessa maneira, achando que não precisa de igreja, achando que não precisa ouvir. Eu vou lá, o pastor fala sempre a mesma coisa. Glória a Deus que ele faz sempre a mesma coisa. E você continua sendo a mesma coisa? Ou mudou? Deus quer nos ver indo até as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pedir aumento de território significa sair da zona de conforto da qual nós estamos. Podemos até pedir um restaurante, sendo um garçom. Por que não? Mas será que você vai ter essa habilidade de conduzir, de priorizar as coisas, de saber administrar? Deus, Ele atende às orações das quais nós estamos já preparados. Aquilo que nós não estamos preparados, não que Ele não responde, porque um não diante das nossas orações também é uma resposta, porque é o melhor para a nossa vida. Tem pessoas que só pelo fato de ter uma melhoradinha na vida, começou a ir na igreja, né? As coisas começam a se ordenar, já, né? Eu não vou mais ler a Bíblia da maneira que eu lia, eu não vou mais me interessar. Quer dizer, não que ela fala isso, mas ela passa a fazer. Deus é onisciente.
Olha o que diz a palavra: Ele dará uma cobra em lugar de um peixe. Ele vai dar aquilo que você precisa. Ele não vai fazer com que as bênçãos dele lhe acrescenta, não é? Seja, ou melhor dizendo, o pão da dor. Ao contrário, as bênçãos dele vai ser para você o pão da vida. A palavra do Senhor em Lucas 11:11. E em João, 1 João capítulo 5, verso 14 diz: e é esta confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se não for da vontade dele, ele vai te ouvir, mas vai te responder, não é? Todas as orações são respondidas. Terceira petição: que seja a sua mão comigo. Aquilo que nós falamos todos os cultos. Vai trabalhar, a mão para mim, Senhor. Ele é pessoa, ele quer se relacionar contigo, ele quer ter intimidade com você. Se você manter ele distante de você, num altar distante, lá em cima, ele vai continuar lá. Agora, se você pedir a mão dele, para que ele te sente ali no banco do carona, me leva para o trabalho, Jesus. Vem comigo. Eu tenho uma situação para resolver hoje. Eu estou com um currículo na mão. Eu não sei nem o que falar nessa entrevista. Fale por mim. Eu preciso do seu favor. Ele é teu melhor amigo. Ele está com você 24 horas por dia, até que você tenha, não é, mantido ele do teu lado, porque você que pode se afastar dele. Ele não se afasta de ti, ele não se afasta de você, é você que se afasta dele. A vergonha do pecado faz com que você se afaste dele. Se você já está em Cristo. Jabes está pedindo proteção através da presença do seu Senhor. Ele sabe que um passo que ele for dar sem a presença desse Deus, ele vai dar com o burro na água. É assim que nós devemos encarar a nossa vida, qualquer coisa que a gente for fazer. E é o que mais nós falamos aqui: chama esse Deus, invoque Jesus enquanto ele está perto. Busque enquanto você pode achá-lo. Jabes não se contentava em ser como os outros, referindo-se ao poder de Deus. Ele queria sempre mais e mais e mais do agir de Deus em sua vida. Se você está feliz com o que Deus está te dando, amém, mas você pode ter muito mais daquilo que você nem sonha. Porque a palavra nos diz isso, pelo poder que já opera em nós, mais do que tudo que pedimos ou pensamos, por esse poder que já opera em nós. Esse Espírito Santo que está aí com dons a ser manifesto. Uma vez que nós invocamos a Ele, buscamos nele, Ele vai se manifestar para nós através dos dons. Você tem poder de curar, você tem poder de libertar, você tem poder de milagres, prodígios e maravilhas, você tem condições de discernir o que vem de Deus, o que é a tua vontade, o que é a voz do diabo na tua vida. Você tem condições de conhecer esse Deus cada vez mais e mais e mais, diante daquilo que você busca, diante daquilo que você procura, com esse Espírito que já age dentro de cada um de vocês. Jabes, ele queria mais desse poder. Creio que quando começarmos a viver como o Senhor deseja, poderemos esperar que Ele coloque a sua mão de poder sobre nós, assim como Ele fez na vida de Jabes. O que diferencia nós daquele cara que era
gozado no meio, era difamado no meio dos seus amigos. Todo mundo tirava o sarro dele, fazia bullying da vida dele. O que diferencia da nossa vida? Às vezes você se sente até vergonha de você, mas saiba que você tem um Deus sobre todas as coisas. Você tem um Deus sobre a tua vida. Aquilo que eu sempre falo aqui, que na testa do crente deveria ter uma faixa escrita sobre nova direção. Não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Eu quero essa vivência em Cristo, eu quero caminhar com essa vivência em Cristo, para que realmente meus testemunhos sejam à altura desse Cristo. Como se diz, não há ônus sem bônus. Sabemos, irmãos, que devemos semear em lágrimas antes de colhermos com alegria. Para tudo tem um preço, irmãos. Para tudo tem um preço. Mas saiba que o preço do pecado você já pagou. Aliás, já foi quitado na sua vida. Jesus, quando ele foi para a cruz, ele tirou todo o pecado do mundo. Ele levou embora todo o teu pecado. Se você continua pecando, você está botando Jesus novamente na cruz. É esse o significado. Se você continua pecando, se você continua se destruindo, você está dizendo, Jesus nunca veio. Porque se ele veio para levar todo o pecado e você ainda carrega esse pecado, ore para a tua casa, na tua casa, quando você chegar, os teus, dá o nome dele para o Senhor. Ele sabe o nome, mas ele quer ouvir da tua boca, ele quer ouvir essas petições suas, ele quer que realmente você tire essa ansiedade. Senhor, essa pessoa pertence a ti, Pai. A sua palavra diz que Jesus levou todos os pecados do mundo, consequentemente levou também o pecado dessa pessoa. Esse inimigo que está aí colocando cada vez mais ele nessa situação, Pai. Eu não quero mais esse inimigo na vida dele, Pai. Eu repreendo, Senhor. Se ele não tem essa força, eu quero ter agora essa força para ele, Pai. Eu estou sujeitando a vida dele, Senhor, nas suas mãos e repreendendo o diabo para que ele fuja dele. Você tem força, você tem poder, porque você tem esse Deus já agindo dentro de você. Clame esse Deus, ore para esse Deus, peça para esse Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Todos devemos pedir o poder de Deus para a nossa vida e para a nossa igreja. Devemos pedir o favor de Deus a todos. Que seja a mão de Deus nos guiando a todos os passos que caminharmos. Isaías 59, capítulo 59, nos versos 1 e 2 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, ao contrário, ela não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Ela está estendida, os seus ouvidos abertos. Mas as vossas iniquidades, os seus pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. É você que se afasta de Deus. Deus, ele está sempre no mesmo lugar. Quarta petição: me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Jabes, sentenciado, declarado pela sua própria mãe como um fracassado, desde seu nascimento. Jabes, ele vivia amedrontado.
E o que ele pedia diante desse medo, não é? Nós temos medo, nós temos perseguições que às vezes a gente constrói dentro da nossa própria mente, nós nos achamos incapacitados diante de uma série de coisas, assim como Jabes vivia, não é? Atormentado, ele vivia com medo, porque no início da sua vida, ele foi tido pela sua mãe como um fracassado, mas ele entendia que há problemas que só Deus pode resolver. Ele entendia que ele tinha um Deus sobre todas as coisas. Ele entendia que se ele clamasse, não é? Se ele pedisse a bênção desse Senhor, muitíssimo para a vida dele, ele receberia, porque ele estava ali totalmente entregue. Ele estava ali colocando todos os seus medos, todas as suas ansiedades, todas as suas aflições, todas as suas incompreensões aos pés da cruz de Jesus. O crente fiel deve se apegar a Deus e ter em Deus, na pessoa de Deus, o seu verdadeiro juiz. Você sabe que esse Deus, ele julga todas as causas, toda a causa da nossa existência, toda a causa da nossa existência. Ele não está julgando o que você fez ontem, irmãos. Ele está te dando a chance de você se recuperar hoje, de você se regenerar hoje. Jabes invocou a Deus para protegê-lo de toda a tentação, de todo o pecado. Percebe, irmãos, que diante daquelas provocações todas, né, ele poderia ser tentado a responder na mesma altura. Esses meninos não tiveram a compreensão de Jabes, pegaram lá, ficaram maquinando, né? Cada vez que assistia, creio eu, esses videogames, essas coisas todas, aí ficava botando na cabeça uma maneira de voltar lá naquele colégio e se vingar de todas aquelas pessoas que um dia havia subjugado, feito bullying na vida deles. Imagine, Jabes também poderia ter imaginado matar todos aqueles caras que fazia desfeita deles, mas ele tinha que começar da própria mãe, porque a mãe lhe deu o nome que era de um homem fracassado, mas ele sempre creu num Deus do impossível. Ele sempre acreditou que Deus poderia transformar a vida dele. E quando ele é elevado ao homem que de toda uma família foi o mais nobre, nós conseguimos imaginar, conseguimos contemplar o galardão desse Deus para essa vida. Isso Ele pode fazer pela tua vida. Você pode ter ontem caminhado pelo vale da sombra da morte, mas Deus quer te colocar nas águas calmas da tua vida. Você pode ter amargado esse pão de dores, mas Deus quer te alimentar com o pão da vida. Seguirei o caminho da integridade, quando virás a meu encontro. Em minha casa viverei de coração íntegro, repudiarei todo o mal, não porei coisa injusta diante dos meus olhos, odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará. Davi falando no Salmo 101, nos versos 2 e 3. O pecado, irmãos, é a única coisa que irá privar o crente em sua alegria no Senhor. O pecado é que afasta as bênçãos de Deus. Concluindo, Jabes pediu com fé, buscou com retidão, bateu e o Senhor lhe respondeu. Que o Senhor nos
fortaleça a seguir este exemplo de fé, de integridade, de retidão. Embora seu nome era causador de dor, Deus não mudou seu nome, mas mudou sua vida por inteiro. Não importa se você chama José, João, Pedro, Edson, Miguel, Rui, Deus não vai mudar teu nome, mas vai mudar tua vida. Entrega a sua vida para esse Deus, confia nele. A palavra de Tiago diz, no capítulo 4, versos 2 e 4, vocês querem muitas coisas, mas como não pode tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você está satisfeito com o nível da sua vida espiritual, irmão? Você está satisfeito com o nível espiritual da sua igreja? Você está satisfeito com o alcance da sua igreja? Você está satisfeito com o crescimento da sua igreja? Você quer que a sua igreja feche as portas? Você está preparado para sair da sua zona de conforto e pedir mais fronteiras, mais territórios para esse Deus? Pedir uma transformação da tua vida para que essa vida se transforme num testemunho vivo para esse Deus e que através da sua vida você possa trazer mais vidas para o Senhor Jesus? Porque as pessoas que estavam com você ontem lá naquele lugar, elas vão ver a sua modificação, a tua transformação e não vão querer mais ficar comendo o pão das dores e vir se alimentar no banquete que está sendo servido para você. Mas Jabes orou a Deus de Israel e com a pureza, sem pecado, e Deus atendeu a sua oração. Jabes em seus pedidos não visava beneficiar-se a si mesmo, mas sim a todos, também que estavam sob os seus cuidados. Revise sua conduta diante de Deus. Você está pedindo com fé, buscando com fé, batendo com fé, ou com o coração vacilante? Seja Jabes para alguém, seja Jabes para Deus, sejam Jesus para alguém, e Deus certamente atenderá o seu pedido. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, pela sua palavra, Senhor. Sabemos, Senhor, que com essa lição nós sabemos, Pai, que nós podemos sempre contar com o seu favor, Deus. Sabemos, Pai, que se não nos vigiarmos de acordo, se não nos edificarmos de acordo, será em vão tudo aquilo que nós estamos lhe pedindo. Coloque, Senhor, na minha vida e na vida de cada um dos irmãos que estão aqui, como também dos que eles estão aqui representando, Senhor, a fome do verdadeiro pão que nos alimenta, da verdadeira água que nos sacia a nossa sede, e que não tenhamos mais esse pão das dores, Pai, nas nossas casas, não teremos mais esse pão de dores, Senhor, nas nossas vidas.
porque nós sabemos que nós temos um Deus sobre todas as coisas. Obrigado, Pai. Obrigado. Em nome de Jesus é que nós oramos e já te agradecemos. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.